Olá, pessoa linda! Eu sou Micaela Roberto e na aula de hoje a gente vai falar sobre pôster científico. Bem, primeiro dizer que esta é a primeira de 3 aulas em que eu vou tratar sobre o assunto. E nesta aula especificamente eu vou explicar para você o que é e como se estrutura um pôster. Mas antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações para ficar acompanhando todo o conteúdo que a gente disponibiliza aqui no canal. Bem, afinal de contas, o que é um pôster? Pôster é o mesmo que banner e que painel? É comum encontrarmos tanto uma quanto outra denominação. E, de fato, se a gente for investigar nos dicionários, a gente vai ver que as 3 palavras podem se remeter ao mesmo objeto no mundo. A um cartaz, dito de outra forma. Mas aqui, o pôster ele tem um status científico, enquanto banner é uma nomenclatura mais adequada para o ambiente publicitário. E painel, mesmo no meio científico sendo utilizado como sinônimo de pôster, acaba sendo uma outra modalidade de apresentação em eventos, pouco usual, pouco comentada, mas diferente do que a gente vai tratar aqui. Vamos lá. Em eventos científicos, o pôster é uma modalidade de apresentação rápida e simplificada, com forte apelo visual. Eu trouxe aqui, eu criei essa definição para te explicar o pôster não apenas como o cartaz do qual a gente vai falar nas 3 aulas, mas da modalidade de apresentação em evento científico, uma vez que nosso interesse em fazer um pôster vem do fato de nos inscrevermos num evento científico no qual vamos apresentar um resultado de uma pesquisa ou uma pesquisa ainda em andamento nesta modalidade. Nós não vamos fazer uma apresentação oral, nem uma palestra, nem um minicurso, mas apenas apresentar os resultados em forma de pôster. Portanto, eu posso dizer que o pôster acaba se tornando uma modalidade de apresentação em eventos científicos. E o forte apelo visual diz respeito ao fato de que eu não vou, muitas vezes, apresentar a minha pesquisa oralmente, e sim, o próprio cartaz vai ter que comunicar essa pesquisa. E essa comunicação não é só por meio de texto, mas eu posso recorrer a outros recursos visuais. Bem, assim como o pôster, existem outras modalidades de participação em eventos científicos, como a comunicação oral, o painel que eu falei, simpósio, mesa redonda, minicurso e outras. Em outras oportunidades vamos falar sobre essas modalidades, mas aqui vamos entender de que se trata o pôster. E o recado que eu dou já de cara, não menospreze, não subestime o pôster por ele ser uma apresentação simplificada. Ele pode ser uma excelente oportunidade para que você construa o seu network. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na segunda aula. Bem, como modalidade de apresentação, o que eu preciso saber? Que eu preciso de um cartaz, que é o pôster em si, que apresenta uma determinada estrutura que vamos ver ainda nesta aula, e com mais detalhes na aula 3 desse cursinho. A minha apresentação, quando ela acontece, ela é muito rápida, muito sucinta, e o fluxo de pessoas que vão acompanhar a minha apresentação, que vão ver o meu pôster, costuma ser muito intenso, e há uma concorrência. O meu pôster estará junto a vários outros pôsteres numa sessão, numa sala, num ambiente muitas vezes até aberto de ampla circulação dentro do evento. Vamos agora focar no cartaz, no pôster em si. Bem, o objetivo desse pôster é sintetizar as informações que são mais relevantes em uma pesquisa. E essa pesquisa pode já ter sido concluída, como pode ainda estar em andamento. E a estrutura que eu vou apresentar aqui para vocês acaba sendo um compilado não só da norma da ABNT, que apresenta aí orientações em relação à elaboração do pôster, mas também de toda a minha experiência como professora, como orientadora, e o que a gente costuma ver, pelo menos na minha área de conhecimento, que é a letras, linguística. E aí você vai ter que adaptar essas informações que eu trago à sua realidade, à sua área de interesse e também ao evento, porque muitas vezes o próprio evento já estabelece critérios de como esse pôster deve ser apresentado. Então, vão as adaptações. Mas aqui está a estrutura básica importante de a gente entender, ok? Então, essa estrutura ela tem a identificação, que não pode deixar de ter, o título do trabalho, que é óbvio, o objetivo da pesquisa, o aporte teórico, os aspectos metodológicos, resultados, considerações finais, referências e agradecimentos. Vamos ver rapidamente cada um. Bem, na identificação a gente não pode esquecer de colocar a instituição a qual a gente pertence e, obviamente, no evento a gente está representando.
Essa instituição ela tem uma logomarca que costuma estar presente nos pôsteres, a gente tem que tomar cuidado aí com a fidelidade à identidade visual dessa instituição, para não mudar, alterar cor, tamanho, formato, às vezes esticar um pouco para cima, para o lado, isso não fica legal. A gente precisa ser fiel às orientações de identidade visual, geralmente disponíveis aí no site da instituição. Os autores, pode ser só eu, podem ter vários autores, de preferência o nome completo desses autores vai estar presente, né? É comum também que haja algum contato, um e-mail, mas não necessariamente neste mesmo lugar. É importante mencionar quem foi que orientou o trabalho, né? Citar o orientador também com o nome completo. E se há órgãos financiadores dessa pesquisa, podem aparecer também nesse momento inicial do pôster ou em outro lugar do pôster, mas não podemos esquecer de mencioná-los nesse caso. O título ele tem que ser objetivo, representativo e indexável. O que é isso? Eu preciso do título menor possível, mais informativo possível, que de fato seja um resumo do trabalho na sua essência e que contenha as palavras principais do meu trabalho. Isso caracteriza esse caráter indexável do título, ou seja, as palavras-chave do trabalho, é importante que elas estejam contempladas para que, através do título, eu possa fazer buscas, varreduras nas plataformas de pesquisa e encontrar facilmente esse trabalho. Né? Claro que um pôster geralmente não está publicado num periódico, mas a mesma lógica de um título de pôster vai servir para outros gêneros acadêmicos, então é importante mencionar isso, porque se eu me acostumo, eu vou sempre acertar na escolha do título. O objetivo da pesquisa diz a que veio, né? Eu poderia substituir essa expressão por introdução, mas cabe tanta coisa na introdução, e o principal num pôster, já que ele é sucinto, é apresentar o objetivo da pesquisa. Eu também preciso sinalizar, de alguma forma, o resumo da base teórica do trabalho. Eu posso fazer citações, como posso não fazer. Eu só tenho que cuidar para não entulhar meu pôster de texto, porque ele tem que ser visualmente atrativo e não pode ter muita carga textual. Eu também preciso colocar como a pesquisa foi definida e como ela foi executada, se ela já foi concluída ou como ela está sendo planejada, né? No trabalho como artigo, TCC, em que eu vou fazer isso em forma de texto, é diferente do que aqui no pôster, em que eu posso apresentar essas informações de forma topicalizada. Os resultados, se eu já os tenho, eu vou apresentar quais foram os resultados alcançados. Mas se eu ainda tenho apenas resultados parciais, é desses resultados que eu estou falando. Se eu não tenho nenhum resultado para apresentar, eu vou apontar quais são os resultados esperados para essa pesquisa. E aí as considerações finais acabam sendo o arremate, né? A confirmação dos objetivos, o resultado a que eu cheguei, mas amarrando toda a pesquisa. Muitas pessoas, ao procurar por um pôster, olham primeiramente nas considerações finais, então é interessante que elas de alguma forma estejam destacadas no seu pôster. As referências, algumas pessoas colocam, outras não. A importância é que você não utilize muito do seu espaço do pôster para essa lista de referências. Você não vai colocar toda a lista de referências que colocaria num artigo, por exemplo. Talvez você coloque a referência base do seu trabalho, talvez você coloque apenas a referência da citação que você fez no pôster. Enfim, você escolhe 3, 4, 5 representativas e ela vai ficar em fonte menor, num espaço muito reduzido, apenas para título de apresentação, mas cuidado com a questão estética. E os agradecimentos, né? Principalmente se você teve algum financiamento e outros envolvidos que mereçam aí esse destaque, é importante que você faça uma nota de agradecimento, mas isso precisa ser discreto no seu pôster, uma vez que ele precisa trazer muitas informações. Bem, existe uma norma da ABNT, que é a NBR 15437, que trata da apresentação dos pôsteres. Ela não traz nada tão diferente do que eu estou apresentando aqui, mas ela traz algumas informações que eu ainda não falei, como, por exemplo, o tamanho, né? Não existe um tamanho específico que a ABNT determine, ela determina uma largura e altura mínimas e máximas. Então, de 60 a 90 centímetros de largura, de 90 a 1,20 de altura. E aí você vai precisar ter atenção para como que o evento ao qual você se inscreveu orienta esse tamanho e outras questões relacionadas ao pôster, para que a sua apresentação não fuja do padrão adotado pelos seus colegas, que também vão estar ali do seu lado, e é realmente muito desagradável a gente chegar com um pôster que destoe muito dos demais. O projeto gráfico é de total responsabilidade sua, então é importante você se ater a detalhes que eu não vou explorar aqui nesta aula, mas vou explorar na terceira aula,
com dicas preciosas aí para sua formatação. Bem, antes de a gente finalizar essa aula, eu gostaria de te falar que é importante você observar o tamanho da fonte. A ABNT vai mencionar a importância de ser possível a leitura do pôster a 1 metro de distância, porque as pessoas vão estar circulando e não necessariamente vão chegar tão próximas ao pôster, a não ser que ele realmente chame a sua atenção e ela pare para observar, para trocar uma ideia. Então, a leitura a 1 metro tem que ser possível. Daí, cuidar com o tamanho da fonte, talvez imprimir antes uma versão experimental para fazer testes e tudo mais. É preciso ter uma harmonia na distribuição dos elementos, então cuidado aí com alguns contrastes, com algumas questões que a gente vai tratar na aula 3. E claro, toda a questão da formalidade acadêmica, a revisão gramatical e outros detalhes, além do fato do seu pôster precisar dar conta de sintetizar o seu trabalho. Ele não cabe, portanto, trazer no pôster informações secundárias e deixar de dizer o que é óbvio e importante. Bem, atente-se, por fim, às orientações de apresentação, como eu já falei, do evento ao qual se inscreveu. É o mais importante. Muitas vezes sabemos muitas coisas, mas não nos atentamos a um detalhe específico daquele evento que pode comprometer aí a nossa seleção e a nossa apresentação. Não se esqueçam das 2 próximas aulas. A próxima aula eu vou falar sobre dicas de apresentação do evento, no evento, e a terceira sobre exemplos práticos de elaboração de pôster. Se essa aula foi útil para você, não se esqueça de curtir, de se inscrever-se no canal, ativar as notificações e me seguir lá no Instagram para mais dicas como essa. Muito obrigada!